hoje vamos ver quais são as vantagens de ter um programador numa empresa, um programador de manutenção. Primeiramente, temos redução do tempo de mão de obra, pois ele facilita informações do que fazer, onde efetuar manutenção, quando executar a atividade, o que fazer, o que usar durante a manutenção e quais as sobressalentes materiais. Com esse programador nós vamos ter uma organização mais eficiente da manutenção. Por exemplo, imagine uma empresa que não tem um programador de manutenção. Então quem cuida de manutenção, por exemplo, é o supervisor de produção também. Esse profissional, por mais habilitado que ele seja, mas vai haver sempre o conflito entre manutenção e produção. Ele vai estar guiando os dois setores. E como boa prática de gestão, na atualidade, a produção é separada da manutenção. Produção precisa ter um supervisor, por exemplo, e manutenção outro. Não pode ser o mesmo supervisor para gerenciar a produção e a manutenção. Então, mesmo que a empresa seja de pequeno porte, onde talvez não tenha espaço para um supervisor de manutenção, mas você precisa ter um programador de manutenção para executar as atividades, fazer a preparação, ou seja, gerenciar a equipe. Porque normalmente o mecânico e o eletricista, eles estão lá no campo todo dia, lá, mexendo, fazendo manutenção, consertando, estraga isso, conserta aquilo, e eles não têm um tempo para ver o que precisa ser feito, gerenciar, sentar na frente do computador, pegar lá, fazer uma planilha, temos que fazer isso, a produção vai folgar dia 30 e dia 31, então vamos programar essa atividade para esses dias aqui, entendeu? Por isso a importância do programador de manutenção. E consequentemente, tendo um programador, fica mais fácil de fazer essas atividades aqui. Outra vantagem do programador é a padronização dos procedimentos. Ou seja, toda a documentação de manutenção, das rotinas de manutenção, a apuração dos resultados. Então, todas as rotinas de manutenção, esse programador aqui vai fazer as rotinas, vai programar lá no calendário lá, quais atividades devem ser feitas, o que fazer, como fazer, e a apuração dos resultados no final do mês. Ele chega no final do mês lá, cria os indicadores, por exemplo, a disponibilidade física dos equipamentos. Então ele sabe, equipamento 1 teve disponibilidade de 95%, equipamento X teve disponibilidade de 98%, equipamento Z teve disponibilidade de 60%. Opa, por que teve 60%? O que foi que aconteceu? Então ele faz a apuração dos resultados. Outra vantagem do programador é a análise de desvios e medidas de correção. Ou seja, ele vai fazer todo esse trabalho aqui. Houve um desvio aqui, por exemplo, nesse equipamento aqui foi 60% de disponibilidade. Então ele faz a análise dos desvios. O que aconteceu? Não tinha materiais para fazer manutenção. Houve perca de tempo. O mecânico não sabia fazer manutenção. Enfim. Então ele tem os indicadores para medição de desempenho, tem as suas metas e objetivos e a avaliação das medidas. Que muitas vezes, como eu disse acima, se for programador de produção ou for o mesmo de manutenção, haverá esse conflito. Ele o mesmo, então ele pode decidir, ele vai pensar não produzir para atingir metas e vai esquecer a manutenção. Vai chegar um momento que os equipamentos vão estar com sérios problemas, o desempenho vai estar baixo, ele não vai ter uma avaliação eficaz das medidas para manutenção. Dificilmente a pessoa consegue gerenciar bem os dois departamentos. A não ser que seja assim, esteja, por exemplo, produção e manutenção, esteja um supervisor para a produção, um supervisor para a manutenção e um gerente que cuida dessas duas áreas. Aí sim, tudo bem. Bom, com tudo isso, temos o programador e, consequentemente, teremos um melhor controle da nossa manutenção. E quais são os fatores de decisão para a criação de um PCM? Lembrando que nós podemos ter o PCM como um controle, como um departamento da empresa, ou o PCM como uma pessoa só, uma pessoa que faz esse controle. Existem empresas grandes, por exemplo, que o órgão de PCM, por exemplo, tem lá composto por auxiliar, engenheiro, projetistas,
supervisores, e, enfim, várias pessoas. E também pode ter o PCM, que é composto só por uma única pessoa, que faz todo o controle. Essa pessoa talvez pode ser o programador, o supervisor e o engenheiro ao mesmo tempo. Os fatores de decisão. Porte da empresa. Pequeno porte. Pode ser feito por uma pessoa e não por um departamento, como já mencionei. A organização da empresa. Dependendo da estrutura de organização da empresa, o PCM pode ser por setor, interno ou externo. Isso daqui acontece, por exemplo, bastante em indústria de alimentos. Temos a manutenção externa e a manutenção interna. Na manutenção externa fica as pessoas da área externa, que não têm contato com a área interna, que é totalmente higienizada. Então, às vezes tem a manutenção separada, tem o órgão de PCM, né? 2 órgãos, um para manutenção externa e um para manutenção interna. Ou dependendo do porte da empresa também, pode existir vários PCM para cada setor. Outro problema que temos para a criação do PCM que depende mais da empresa, que é a aceitação da existência do planejamento. Muitas empresas não aceitam, acham que não tem importância a manutenção, só vou gastar dinheiro. Ixi, vou ter que planejar, vou ter que fazer isso, aquilo, vai ser desperdício, vou ter que contratar uma empresa. E aí começa a bagunça. Por exemplo, tem uma empresa que fabrica folha de PVC que um amigo meu trabalhava lá. Essa empresa, até por ter um porte assim médio, mas não tem um órgão específico de planejamento, controle e manutenção. A mesma pessoa que cuida da produção cuida da manutenção também. E não tem uma pessoa responsável pela manutenção. Então as pessoas fazem o que bem entendem. Estraga o equipamento, conserta, estraga, não há planejamento, falta peça. Às vezes nem é o eletricista que mexe no equipamento, é a própria pessoa da produção que vai lá e mexe, faz manutenção. Enfim, uma desorganização total. Então nem todas as empresas aceitam o PCM, por mais que precise. E pode haver resistência por parte das pessoas, pessoas duras da cabeça que não aceitam mudança. Enfim, aí é de cada empresa.